Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Pode se assentar glorificando a Deus. Caos. Caos é a palavra do nosso vocabulário que mais se aproxima com a cena, com o momento, com a fase que Israel estava vivendo nesses dias. Caos. Nunca houve tanta apostasia como nessa época. Não se conhecia tanto afastamento, tanta mistura de Deus como nessa época. Um verdadeiro caos. E não foi um caos instaurado imediatamente. Não é assim que Satanás trabalha. Foi um caos instaurado na sutileza, sem alarde, sem chamar atenção, para que quando a nação desse por conta, tudo já estava perdido. Um caos planejado, um caos que demorou. E durante todo esse tempo em que o caos se instaurou naquela nação, ninguém deu conta de nada. Ninguém tocou o chofar para chamar o povo ao arrependimento. Ninguém apertou o botão do alarme, dizendo: opa, tem algo errado aqui. Não, nada disso. Inclusive Deus se calou durante esse processo. Se fôssemos nos dias de hoje, eu, Akiva, tivesse a percepção dos fatos, iria no final da história questionar. Eu iria questionar a Deus, dizendo: peraí, o Senhor não fez nada. O Senhor não interviu, o Senhor não agiu. Me parece que o Senhor Deus permaneceu inerte. Mas não. Deus percebeu tudo desde o começo, e eu estou pregando por parábolas. Deus soube do plano desde o início, e mesmo assim Ele não interviu, Ele não rompeu, Ele deixou o ciclo acontecer, para quando a situação ficasse insustentável, Ele enviasse a resposta. Me parece que quando eu falo essas palavras, eu não estou apenas comentando o relato bíblico. Não, eu estou falando de mim, de você. Estou falando de pessoas que adentraram por aquela porta e que vem indagando Deus: por que que o Senhor não faz nada? Por que que o Senhor não fez nada? Por que que o Senhor deixou isso tudo acontecer? Por que que o Senhor permitiu esse caos ser instaurado? Espera aí, o Senhor está inerte, o Senhor não vai fazer nada. E como mensageiro de Deus nessa noite, eu venho aqui para lhe dizer que o tempo da resposta de Deus está chegando para alguém aqui no nosso meio. O homem não pode colher outra coisa se não for aquilo que ele planta.
Quando você vê alguém sendo provado, só existe duas opções para uma resposta. Quando você vê alguém sofrendo, só existe duas opções para uma única resposta. Aquela situação, ou é provação de Deus, ou é colheita. Quando você estiver passando por uma circunstância difícil, você para e pergunte para você: será que o que eu estou vivendo é provação ou é colheita? Porque a colheita, ela é fatídica, ela é fatal. Ninguém consegue escapar dela. E para Israel chegar nesse estado deplorável do texto, nessa fase horrível do texto, é porque ele semeou no passado. Como foi essa semeadura? Eu disse para você, discreta. O rei de Israel, nascido e criado na igreja, pai crente, avô crente, bisavô crente. Acabe não era qualquer um, era alguém que trazia nas suas artérias sangue da linhagem de Davi. Esse Acabe era alguém que sabia muito bem quem era Deus. Ele não caiu no trono de Israel de paraquedas, não. Esse Acabe aqui, ele aprendeu muita coisa sobre Deus através da história dos seus antepassados. E agora esse Acabe vai e quebra um único princípio. Eu vi aqui o apóstolo falar de princípio. Coisa perigosa é princípio. O princípio ele tem que ser intocável. O princípio no judaísmo ele é cercado por várias cercas. Ele é guardado para que você, quando começar a avançar, a cerca já comece a tentar fazer você voltar para trás, você recuar. O princípio não se toca, não se fere, não se infringe, mas Acabe infringiu um princípio. Talvez confiando em toda a sua história, talvez confiando em tudo o que ele carregava consigo, pensando: eu sou rei, eu posso quebrar este pequeno princípio. E foi o pequeno princípio, a pequena semente quebrada, que jogou e instaurou Israel no caos. Sabe qual? Simples. Casou com uma mulher que não servia ao mesmo Deus dele. Só isso. Sabe aquela história? Não, eu vou ganhar ele para Jesus. Sabe aquela história? Não, eu vou ganhar ela, fica tranquilo. Sabe? Foi assim que Acabe pensou: não, eu sei que o julgo desigual é condenável pela Bíblia, mas eu gosto muito da Geza. Gezinha do meu coração. Guti, cadê a Gezinha do papai? Gezinha nada boba. Foi entrando, fazendo tudo o que ele queria, agradando. Um dia ela falou assim: que saudade que eu tenho dos cultos que a gente tinha lá na terra dos meus pais. É mesmo, minha filha? Mas você quer o quê? Não, eu queria só fazer um altarzinho aqui no canto da sala. Tá bom, pode fazer. Aqui é tolerância, aqui nós toleramos tudo. Fica tranquilo, é democracia. Do altarzinho no fundo da sala, Jezabel vai e fala para ele: que tal a gente pegar um desses feriados de Deus, um desses dias sagrados do Deus de Israel, e a gente não tira, deixa eles lá. E se tirar, o povo vai achar ruim. Nós só vamos fazer uma coisa: vamos pôr esse culto ao Deus de Israel e o meu junto. Sincretismo quer dizer mistura. Foi misturando o certo com o errado, o santo com o profano, o puro com o impuro. Foi misturando. Não demorou uma década. O país inteiro está prostrado diante de Baal. O país inteiro
Estou pregando por parábola. O diabo nunca vai descer lá no seu quarto com um tridente na mão, com o olho pegando fogo, com a camisa do Corinthians, e dizer: eu sou Satanás. Ele não vai fazer isso. Porque se ele fizer isso, dá muito na cara, não é? Descer lá com a camisa do Flamengo e dizer: eu sou Satanás. Todo mundo vai falar: está na cara que você é Satanás. Está na cara. Não. Ele se traveste. Ele é sutil. Ele entra sem percepção, sem dar conta. Quando se dá conta, o caos está instaurado. E Deus? E Deus nessa história? Por que Deus não rompeu? Por que Deus não agiu? Porque muitas vezes na nossa vida Deus é só um espectador, principalmente quando você o troca, principalmente quando você o substitui. Não, mas eu nunca substituí. Substitui sim. Porque quando você era duro, lascado, você não faltava um culto. Aí Deus te exaltou, você comprou uma casinha lá em Garatá, e agora você comprou um jet ski, e domingo já não dá mais para vir, porque você tem que andar um pouco de jet ski. Então você trocou sim. Eu lhe pergunto e você não me responde, responde você para você. Você é o mesmo crente do começo? Você é o mesmo do dia que foi chamado, que qualquer coisa fazia você chorar, se espernear? Você é aquela mesma mulher, aquele mesmo homem que acreditava na palavra, ou hoje você já está mais malandro, mais esperto, mais ressaiado, sei lá o nome que fala? Pois é assim. É assim que as pessoas vão para o inferno, sem perceber. Quando deu conta, Jezabel mandava mais que Acabe. A nação inteira está prostrada diante de Baal. E Deus deixou. Deus deixou porque eles estavam semeando isso. Mas olha aqui para mim, não é porque Deus permite que Ele é conivente. Não é porque Deus permitiu que Ele não tenha resposta. E levanta a mão quem acredita. Mas Deus sempre vai ter uma resposta. E quando Ele responder, Ele não só fala, Ele fala e decide. Porque se Acabe e Jezabel tirou tudo do lugar, Deus é especialista em colocar as coisas nos seus devidos lugares de novo. Eu estou lhe dizendo, eu não te conheço, sei nem quem é seu nome. Mas eu estou lhe dizendo, tudo o que você tirou do lugar, porque tem coisa que foi você e você está pondo a culpa nos outros. Mas tudo que você tirou do lugar, Deus está lhe dizendo que hoje Ele começa com um processo para colocar as coisas nos seus devidos lugares de novo. Onde estão as pessoas que entendem o que eu estou falando aqui? A resposta de Deus é rude. A resposta de Deus em língua hebraica chama-se Eliarro, e há um complemento chamado Eliarro Hanavi. Eliarro Hanavi quer dizer Elias, o profeta. Rude porque é um personagem enigmático, porque a Bíblia diz o seguinte: ele era da cidade de Tesbe. Olhe para cá, uma Bíblia que tem culturalmente a forma de expressar as genealogias, de dizer fulano, filho de Beltrano, neto de Ciclano. Não, aqui Deus não dá genealogia. Ninguém sabe de onde veio Elias, ninguém sabe quem eram os seus pais, quem eram os seus irmãos, de onde ele veio, nada. Até a cidade de Tesbe, até hoje a arqueologia não encontrou. Elias era o enigma. Porque quando Deus decide responder, quando Deus decide agir, Ele não dá explicação para ninguém, Ele não deixa ninguém entender o trabalhar dEle na sua vida. Pode receber então o que eu vou dizer, eu vou dizer então.
Com muita clareza eu vou dizer: há um agir, há uma resposta de Deus preparada para você, preparada para a sua casa. E essa resposta chega a partir de hoje, a partir de agora. Só que ela vai vir de onde você menos espera, ela vai vir de onde você menos acredita. Não, você não vai saber explicar de onde, você não vai saber explicar nada. Só sei de uma coisa: a intervenção divina chega hoje para alguém aqui. Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo, participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Elias aparece, sabe quando? No dia do maior feriado da nação. Todo mundo estava lá diante do altar de Baal. É crítica a cena. Baal é o deus da fertilidade. Baal, em língua hebraica, quer dizer Senhor, com letra minúscula. Porque Senhor com letra maiúscula é Adonai. E só existe um, é aquele que está aqui no nosso meio nessa noite. Este falso Senhor era venerado por ser o Deus da fertilidade. Ou seja, no culto principal, no dia principal, estava todo mundo lá. As pessoas entravam em transe, usando várias formas de entrar em transe. Começava uma orgia em massa. Já seria abominável, só que ela ampliava. Começava a partir do mesmo gênero. Abominação. Começava a envolver crianças. Abominação. Depois, animais. Abominação. E no ápice do culto a Baal, alguém trazia um cadáver. E alguém no meio do povo, muito em transe, deitava sobre o cadáver e coabitava com ele. Isso é uma afronta para o Deus de Israel. Neste dia, Deus falou para Elias o seguinte: ninguém te conhece, ninguém sabe nem quem você é, mas faz o seguinte: eu sei quem é você, e você sabe quem sou eu, e isso já é o suficiente. Se Deus sabe quem é você, e você sabe quem é Ele, já é o suficiente. Vai lá, Elias, invade a festa, pede a palavra e profetiza. Você imagina, no meio de toda essa cena, Elias entra e diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, que vocês já se esqueceram, cuja face eu vivo. Elias era um eremita. Os nossos sábios dizem, de barbas longas, roupa de eremita, morava em caverna. Rosto cheio de sarda, cajado na mão. Totalmente antipático, fora dos padrões de aceitação dos dias de hoje. Ah, se Elias entrasse aqui hoje. Porém, determinado. O eremita invade a festa e diz o seguinte: segundo a minha palavra, a minha, não é de Deus não, é a minha, não vai cair nem orvalho mais no céu, não vai chover nenhuma gota. E ele não diz assim, nesta semana, neste mês, ele diz, nos próximos anos. Olha o tamanho da profecia. E aí que um olha para o outro e diz: quem é esse maluco? Quem é esse doido? Hã? Quem é que... não vamos dar bola para esse maluco falando, não, deixa ele aí, vamos continuar aqui com a nossa festança. Você acha que Elias está preocupado se alguém vai aceitar o que ele prega ou não? Não, porque o profeta verdadeiro, ele só faz o que Deus manda.
Se alguém vai aceitar ou não é problema de quem está ouvindo, porque ele vai e faz a parte dele. Como tem gente aqui que não vai acreditar na palavra, e como tem gente aqui que vai. Isso é livre-arbítrio e Deus vai respeitar. Agora, aquele que acredita, vai se cumprir a palavra. Aquele que não acredita, também vai se cumprir, porque a espada tem dois gumes. Um lado corta na vida de quem crê, e o outro lado corta na vida de quem não crê. Então, Elias fala o que precisa falar e sai. Quando ele sai, Deus diz: bom, ótimo. Só tem uma coisa, você é profeta, não é? Então, todo profeta sempre vai ser o primeiro a viver aquilo que ele profetiza. Profeta que profetiza prosperidade e é duro, então ele não está vivendo o que ele profetiza. Profeta que profetiza cura e é um doente, então não está se cumprindo na vida dele o que ele fala. Quando Elias diz assim, não vai chover, o primeiro a experimentar a seca é ele. Ele é o primeiro a ser assolado pela seca. E sabe o que acontece? Deus diz, calma, apertou para você? Não tem problema, eu tenho um endereço aqui, anota aí. Tem um riachinho escondido, é um rio d'água dessa largura, é uma lâmina de água, ninguém dá nada, ninguém nem sabe onde está perdido no meio das montanhas, lá no deserto. O nome desse riacho é Querite. Corre para lá, porque lá você vai ter água. Vou dizer de novo porque você não entendeu, passou assim lambendo a sua cabeça e você não tomou posse. Olha Deus falando, eu sei de um riachinho pequenininho, que ninguém dá nada, que ninguém sabe onde está, porque está escondido no meio das montanhas e do deserto. Então anota o endereço e vai para lá, porque eu guardei esse riachinho para você. Ela é a resposta da minha providência para você. Você está entendendo ou não? Deus sabe onde estão todas as providências escondidas dos homens e revela para aqueles que caminham com Ele. Onde estão aqueles que caminham com Ele? Olha ao seu redor, está todo mundo em busca de água. Aí você vai e se prostra e diz, Senhor Deus, me revela onde tem um Querite. Então Deus vai te revelar onde está a porta de escape. 3, 1, 2, 3. É 4, agora já não dá mais para contar. Deus tem uma porta de escape na escassez, e é para você, esse Querite é para você, ele vai brotar na sua frente nos próximos dias. Deixa eu ver quem é que está acreditando verdadeiramente no que eu estou pregando. Elias vai e chega lá no tesouro escondido. Está lá o riachinho, um riachinho de água, suficiente para ele, tá bom. Ele faz uma tenda ali e bebe água. Dorme. De manhã, quando ele acorda, pão fresco e carne fresca ali. Como assim? Na segunda vez, pão fresco e carne fresca. Na terceira, pão fresco e carne fresca. E a sua Bíblia vai dizer que um corvo trazia o pão e a carne, todo dia de manhã. Mas o texto original não diz corvo, diz urubu. Isso quer dizer que um urubu, e os nossos sábios vão falar que esse urubu roubava o pão e a carne da mesa do palácio de Acabe, tomava da mesa de Jezabel. O urubu entrava pela janela. Quando os garçons, os serviçais botavam a mesa da manhã para Jezabel comer, o povo tudo lá fora morrendo e Jezabel aqui comendo no banquete, o urubu vinha antes dela, pegava carne e pão, sequestrava e levava para o profeta Elias. Que é isso? Um urubu. Mas olha o instinto do animal. Urubu não come carne fresca. Urubu come carne podre. Então o que o urubu fazia? Ele pegava a carne e o pão
E ó, a mente do urubu, vou entocar lá na beira do Querite. Quando apodreceu, eu volto para comer. O urubu trazia carne fresca e botava ali. Quando ele voltava, já não tinha carne. Por quê? Porque o profeta comia carne e o pão fresco. Você não entendeu o que eu disse? Urubu come carniça. Carne fresca e pão fresco é para servo de Deus. Servo verdadeiro de Deus. Ainda não entendeu? É claro, esse urubu tem nome. É aquela pessoa, aquele médico, aquele advogado, aquele juiz, aquele patrão ímpio. É urubu. Vai ser usado por Deus sem saber que está sendo usado por Deus, só para abençoar a sua vida. Tem alguém que está recebendo aí? Deus vai usar o urubu para abençoar a sua vida. E ele nem vai saber que está sendo usado para abençoar. Também ele nem precisa saber, quem tem que saber é você. É você. Então Deus já está lhe avisando antes, para você saber que é o agir dele na sua vida. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o riacho seca. E que o urubu caiu na real e não trouxe mais. Na verdade é porque já estava faltando na mesa de Acabe. A escassez entrou no palácio. E aí, Elias pensa, o que você precisa aprender, que até a providência tem prazo. Porque senão você vai querer viver a vida inteira de Bolsa Família do céu. Tem gente que Deus não pode dar muito por muito tempo, senão ele encosta. Senão ele vira um vagabundo espiritual. Então Deus dá para você respirar e depois ele tira, porque senão você não vai levantar, sacudir a poeira e dar volta por cima. Alguém está entendendo? Aí então ele dizia agora, Deus diz, calma. O Querite é bem perto do palácio de Acabe. Faz o seguinte, sobe mais para o norte e atravessa a fronteira norte de Israel. E entra no Líbano. Quando você entrar no Líbano, tem uma cidade, Sidom. Quando você chegar lá, você vai ver uma mulher, preste atenção nisso. Você vai ver uma mulher pobre. Eu já toquei nela, para ela te abençoar. Vou contar uma história rápida para você, rápida. Tem um amigo, isso aconteceu nos anos 90, de Alagoas. Aí um dia Deus falou para ele, vai para os Estados Unidos, década de 90. Ele falou, tá bom. O que ele fez para ir para os Estados Unidos? Ele foi na beira da rodovia da sua cidade e pegou carona com o primeiro caminhoneiro. E ele entrou no caminhão e foi. Quando o caminhão chegou no Paraná, ele perguntou para o caminhoneiro, nós estamos chegando nos Estados Unidos? O caminhoneiro achou que ele estava brincando, falando, como assim? Não, porque Deus mandou eu ir para os Estados Unidos de pé, de carona, e eu estou indo. Tá, tudo bem. Só que você está indo para o sul, né? Os Estados Unidos é para o norte. Ah, é? Então ele desceu, atravessou a rodovia e pegou carona subindo de novo. Meses, até chegar no México. E ele me contou uma história que eu nunca esqueci. Quando ele chegou na América Central, em um pequeno país chamado El Salvador, ele estava andando na beira da estrada, indo, e já fazia uns 2 dias que ele não comia, não tomava banho, mas ele estava indo, de carona, e nessa vez ele estava indo de pé na beira da estrada. Quando ele avistou, na beira da estrada, uma mulher, com a vassoura daquelas feitas de galho de árvore, varrendo o arraial da casa. Aí ele pensou, vou pedir água para ela, porque ele percebeu que ela cantarolava na língua hispana um hino conhecido da harpa. Então a melodia ele identificou, falou, essa mulher é serva de Deus, vou pedir água para ela. Quando ele foi pedir água para ela olhou para ele e disse assim,
já estava ali esperando. Porque nessa noite Deus falou que você iria passar aqui. Aí ele falou, puxa, eu fiquei com medo, né? Ele pensou, falou para mim, eu fiquei com medo, mas fui. E entrei no casebre dela, uma casa de pau a pique. Madeira com barro batido, teto de palha. Chão batido e não tinha nada na casa, senão uma mesa de plástico no meio. No meio da sala, uma mesa de plástico, 3 crianças sentadas e um pequeno bolo em cima da mesa. Ela olhou para ele e disse, esse bolo é seu, é para você comer. Aí ele pensou, ele olhava para as crianças estavam assim para o bolo. Ele falou, não, minha senhora, eu não posso comer esse bolo. Como eu vou comer esse bolo? A mulher inclinou a voz e disse, é para você comer. Ele falou, meu Deus, não tem nada aqui, só esse bolinho. Aí ele se encostou no bolo de fubá e começou a comer com a mão. Cada bocada que ele dava, os olhos das crianças cresciam. De repente ele ouviu na beira da estrada uma freada brusca. Quando era um caminhão freando aquela fumaça, todo mundo saiu correndo da casa para ver. A carreta parou pelo acostamento no meio da poeira. E eles foram até a cabine. Quando chegaram lá, o motorista estava prostrado chorando em cima do volante. Aí perguntaram, mas o que aconteceu com o senhor? Aí ele disse, há uns 30 quilômetros para trás, um homem me pediu uma carona. E eu dei a ele. Só que quando ele entrou dentro do carro, ele ficou gigante. Forte, os seus olhos como chama de fogo. Esse homem disse para mim parar exatamente aqui, onde eu parei. Porque existe aí uma carga de cesta básica dentro do caminhão. E ele me disse que metade dessa carga de cesta básica é para entregar naquela casa de pau a pique que está bem ali. Quando ele me contou isso, eu me lembrei dessa história. Porque Elias atravessa as terras de Sidom e chega em Serepta. E quando ele chega lá, ele se encontra com uma mulher da mesma condição, na mesma forma. E a mulher estava catando um cavaco, segundo a Bíblia. É cavaco, não é sovaco. É cavaco, não é cavaquinho. Cavacos são pequenos gravetos. Ela estava pegando. Elias pergunta para a mulher, por que você está pegando um cavaco? Ela diz, para fazer um bolo, com um punhadinho só de farinha que eu tenho. Vou dar para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Ou seja, o que ele profetizou lá em Israel já havia avançado as fronteiras do Oriente Médio. Porque o profeta, quando ele é grande, ele não é aquele que profetiza e a profecia cai no pé dele, não. O profeta, quando ele é grande, ele profetiza e a palavra atravessa as fronteiras, atravessa os limites. E ele percebeu que aquela mulher estava vivendo sem saber aquilo que ele profetizou. Então ele vai e olha para ela e diz o seguinte: antes de você assar um bolo pequeno, faz um bolo para você, faz um bolo pequeno para mim antes e me dá para eu comer primeiro. Então aquela mulher acreditou naquilo, fez o bolo e deu a ele. Quando ela deu o bolo a ele, ele disse: a partir de hoje não vai mais faltar farinha na sua panela e nem azeite na sua botija. Tem muita gente que está me ouvindo aqui nessa noite, nessa transmissão, nesse YouTube, que eu não conheço, que eu não sei. Pode ser que você esteja me ouvindo 10 anos para frente. Pode ser que você esteja me ouvindo há 1 hora para frente. Não importa, a palavra é a mesma. Tem muita gente aqui que Deus tem uma grande multiplicação na sua panela e na sua botija. Mas você está sendo impedimento para essa providência divina. Essa providência ainda não chegou, porque você não tem a capacidade de compartilhar o pouco. Porque você não tem a grandeza de dividir o pouco que Deus te deu. Então, quem não é fiel no pouco, Deus também não vai colocar no muito.
vai mudar a postura a partir de hoje, porque o pouco que você tem veio da mão de Deus, e se veio da mão de Deus é para ser compartilhado, e quando você compartilha, o eterno Deus multiplica. Sabe, uma das coisas mais perigosas que existe é juntar. Qualquer coisa que você juntar te coloca em risco. Por isso que Jesus diz: não junteis. Vou lhe contar uma história rápida. No início dos anos 2000, eu viajava e ia pregar muito de carro. Pagava pedágio salgado. E sempre os cobradores davam para mim moeda. Um monte de moedinha. Eu jogava no console e ficava aquele barulho de moeda. Presta atenção. Gostava muito de mascar um chiclete que vem num copinho assim chamado Mentos. Aí, um dia eu mandei lavar meu carro, tinha um monte de potinho de Mentos e um monte de moeda. Meu som mudou aqui. Um monte de potinho, um monte de moeda. Aí o lavador, olha o diabo. O lavador falou: rapaz, por que você não junta o útil ao agradável? Por que você não pega essas moedas e junta ela nesses potinhos? Rapaz, vou te mostrar como é que fica. Quando juntou, eu achei legal aquilo. Um monte de potinho cheio de moeda. Foi aí que o diabo entrou. Porque quando aquelas moedas estavam lá no console jogada, ele podia pegar tudo para ele que eu não dava conta. Mas quando ele diz: por que você não junta? E a partir do momento que eu comecei a juntar, eu estava disposto a matar e morrer por 1 centavo. Quando a mulher dava o troco, eu já conferia: opa, está faltando 5 centavos. Por que eu comecei a dar valor para aquilo? Porque eu estava juntando. Observa, quando você junta, você não compartilha. Quando você não tem, aí você abençoa. Pode observar se o que eu estou falando é verdade ou não. É um perigo juntar. E Deus abençoou aquela mulher. Ela disse assim: vamos fazer uma casa para esse profeta. Eu vou ganhar tempo aqui porque está correndo. Uma mensagem de 3h30, eu vou cortar. O filho dela morreu, o profeta foi, se deitou em cima do menino e o ressuscitou e entregou de novo. Olha só nessas 2 cenas se passaram 3 anos e meio. Não foi assim, aconteceu hoje, ontem, não. 3 anos e meio. Então o que você pensa que é rápido, pode ser demorado. E o processo de Deus não é no seu tempo, é no tempo dele. Quando deu 3 anos e meio, Elias está lá no Líbano, longe. A palavra de Deus diz o seguinte: chegou a hora da decisão, chegou a hora da resposta. Porque lá em Israel está todo mundo achando que eu morri, que eu abandonei o barco, que eu deixei para lá, que eu não respondo mais oração, que eu não faço mais milagre. Então agora chegou a hora de eu mostrar para essas pessoas quem eu sou. Desce lá Elias e afronta de novo Acabe, faz um desafio com ele. Elias não saiu de lá do Líbano com um mapa na mão, sabendo tudo o que ia fazer. Não, conforme Elias obedecia, Deus revelava o próximo passo. Conforme Elias obedecia, Deus revelava o próximo passo. Por isso que não tem como você saber do plano de Deus de uma vez. Se você obedece, Deus te revela o próximo passo. Se você obedece, Deus te revela a próxima fase. Se você obedece, Deus vai te revelando até cumprir o plano. Aí, a bonitona, o bonitão quer saber. Não, primeiro eu quero saber o que o Senhor vai fazer. Ah, é mesmo? Você quer saber? Elias veio na obediência. E Deus foi abrindo um leque. Quando ele chegou lá, Deus disse assim: agora você chama os 400 profetas de Baal, sacerdote, e sobe no Carmelo, você sozinho com eles. Quem quiser seguir, que segue. E subiu 2 romarias ao Monte Carmelo. De um lado ele ia sozinho, do outro o país inteiro que acreditava, que apostava as fichas naqueles 400 profetas de Baal. Agora olhe para mim, você acha que Elias subiu aquele monte com medo? Não, porque nem sempre quem está com a maioria está com Deus.
Mas se você estiver sozinho com Deus, então a maioria está com você. E ele subiu sozinho, confiante. Quando chegou lá em cima, e agora Deus, qual que é o próximo passo? Isso causa dependência. Você vai ter que orar para Deus mostrar o próximo passo. Você não pode afrouxar para o próximo passo. Quem está me entendendo aqui? Está enganchado no próximo passo, é porque você parou de clamar. Elias diz, qual que é o próximo passo? Aí o anjo do Senhor diz, agora manda eles fazer um altar de pedra. Manda eles colocarem um sacrifício em cima. E a pergunta vai ser essa: o Deus que responder com fogo, este será o único Deus em Israel. Oh, peraí. 3 anos e meio de seca. Logicamente, deveria ser assim: o Deus que responder com chuva, esse será o Deus de Israel. Mas olha só o que Deus diz: o Deus que responder com fogo. Mas o povo não precisa de fogo, o povo precisa de água. E Deus diz, não, é o que vai responder com fogo. Porque nem sempre a resposta de Deus vai ser em cima daquilo que você precisa, mas vai ser sempre em cima daquilo que Ele quer. O Deus que responder com fogo, tá bom. Aí ele levanta e faz o seguinte: vai vocês primeiro aí, ó. Pode clamar, eu estou ganhando tempo. Eles clamaram, se cortaram, invocaram, acenderam vela, foram na encruzilhada, fizeram tudo, irmão. E nada de resposta nenhuma. Sabe o que os nossos sábios dizem? Que até o vento parou. Nem as folhas das árvores se mexiam. Nem as aves no céu voavam. Se olhava no horizonte, a fumaça, mais de 50 graus centígrados na sombra. Elias disse, pode clamar, vocês estão na vez, vai, e nada de resposta. Quando eles se cansam, Elias se levanta e diz, então agora, chegou a minha vez. Você tem que saber quando chega a sua vez. A maioria das vezes, Deus bota o seu inimigo na sua frente, os seus adversários na sua frente. E aí você está reclamando, mas por que ela primeiro? Por quê? Deus está falando, não, porque não é a sua vez. Eu só vou responder quando chegar a sua vez. Então não atribule o seu coração não, quando chegar a sua vez eu respondo. Agora é a sua vez, Elias. Aí Elias vai, o que ele faz? Olha para mim. Primeira coisa, o altar antigo que existia para o Deus de Israel, que os seguidores de Baal destruíram, ele vai e junta as pedras. Tinha um monte de pedra espalhada assim, bispo, ó. Elias sozinho foi pegando uma por uma. Não, você não entendeu o que eu falei. Ele não chamou a nora, ele não chamou a sogra, ele não chamou o marido, a esposa, o filho, o amigo. Ei pessoal, me ajuda aqui a juntar as pedras. Não. Ele fez isso sozinho. Sabe por que o altar não está ficando de pé de novo? Porque você está esperando os outros fazerem o que é para você fazer. É você que tem que juntar as pedras. É você que tem que se esforçar. Não fique esperando os outros fazer e ainda por cima choramingando dizendo que está sozinho. Deus quer que você junte as pedras. E ele sozinho vai puxando as pedras. Coloca o altar de pé de novo. Colocou no topo do altar um carneiro. E está todo mundo olhando, ele sozinho. Aí o que ele faz? Olha aqui para mim. Olha o anjo. Cava uma vala ao redor do altar. Cava um buraco ao redor do altar. Ô irmão, que coisa maluca. Ele questiona? 1, 2, 3, ele questiona? E por que você, Bilu Teteia, está questionando? Quem confia não questiona. Quem confia obedece sem entender. Só faz. Deus está dizendo, só faz. E ele vai e cava uma vala. Sabe qual a profundidade?
da profundidade do joelho. Quando ele entra dentro da vala, ele fica praticamente de joelho do lado do altar. Não, profundidade para Deus é joelho. Isso é que é profundidade. Se não tem joelho, não tem profundidade. Então Deus está falando, o que está faltando é joelho. Se tiver joelho, vai ter profundidade. Mas tem uma multidão de espectadores lá. Depois que ele cavou a vala, o anjo, código Morse, ele diz: pessoal, eu preciso de água. Oh, irmão, peraí, água? É 3 anos e meio sem chuva. Quem é que vai ter água? Ora, mas se ele pediu, é porque tem. Ele vira para a multidão e diz: vocês querem ver o fogo descer? Tá bom. Eu preciso que alguém me traga água. Fica aquele silêncio. De repente alguém lá no fundo faz assim: eu tenho. Você imagina a família? O susto. Como assim, Joãozinho? Você tem? Não, calma, calma. É que nesses 3 anos e meio eu economizei. Ao invés de beber 1 litro, bebi meio. Ao invés de tomar banho todo dia, eu tomei só no sábado. Eu não lavei o carro, não aguei as plantas. Eu tenho guardado lá 3 odres de água. Está mocosado para ninguém achar. Elias olhou e disse: você tem? Eu disse: eu tenho. Olha o que Elias faz, irmão. Olhou e disse: então vai lá buscar. Em cima de uma montanha no deserto, ó, a pessoa desceu a montanha, correu em casa, pegou 3 odres de água, atravessou nas costas, voltou de novo, subiu a montanha, com 2 palmos de língua para fora. Aqui está a água, profeta. Sabe o que ele faz? Simplesmente ele pega a água e joga em cima do altar. Eu lhe pergunto, o que acontece quando você joga água na terra seca? A terra, quando os 3 valiosos odres foram jogados na terra, imediatamente a água desapareceu. Quando a água desaparece, eu imagino, na coerência dos meus pensamentos, que os outros cutucam o outro e dizem: se lascou. Vai acreditar em profeta? Vai acreditar em homem de Deus? Olha aí no que dá. Mas olha Elias, onde está a segunda pessoa para trazer água? Eu imagino que a fé desse segundo é muito maior do que a do primeiro, né? Porque já viram que a água foi perdida na terra. Mas graças a Deus, diga comigo, diga mais forte, graças a Deus que tinha uma outra pessoa ali que acreditava também. E essa outra pessoa que acreditava disse: eu tenho. Elias olhou e disse: você tem? Vai buscar, mesmo processo, desce montanha, bota nas costas, sobe montanha, entrega para ele, ele vai e joga de novo água na vala. Sabe o que acontece? Ainda assim a terra suga e deixa uma lama. Elias não se intimida. Onde está a terceira pessoa? Alguém disse: eu. Ah, você vai buscar. Desceu, pegou, subiu, entregou. Na terceira que ele jogou, a pedra ficou banhada, o carneiro molhado, e a água deu na metade da vala. Elias deve ter dito: estamos indo bem. A custo, olha a parábola, a custo de muito esforço, a custo de muita fé, estamos indo bem. Mas onde está a quarta pessoa? Alguém foi e disse: eu, profeta, eu. Ah, você? Vai lá buscar. Desceu, subiu, entregou. Na 4ª vez que ele derramou a água, ensopou o carneiro,
banhou as pedras do altar e a vala transbordou. Vou dizer de novo, transbordou. Alguém entrou aqui dizendo: eu estou por aqui. Está por aqui? Então Deus vai fazer transbordar para ele entrar com a resposta. Ele só vai entrar com a resposta quando você estiver por aqui. Depois que transbordou tudo, olha Elias, vai orar. A oração dele: Deus de Israel, não é bobo não, sabe orar. Deus de Avraham Avinu, Itzhak Avinu, Yaakov Avinu, ou seja, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Mostra para este povo que tu também és o meu Deus. E responde, Senhor, que só existe um Deus em Israel. Sabe o que aconteceu? Os nossos sábios é quem diz. No meio não tinha nada no céu. Desceu um relâmpago com alta capacidade, um relâmpago com alta capacidade de carga elétrica. Bateu em cima do altar de Elias. O carneiro virou carvão. A pedra, vermelha como larva de um vulcão, derreteu. Mas a Bíblia vai dizer que o fogo lambeu a água do altar. Deus ignorou o sacrifício, derreteu as pedras, mas lambeu a água do altar. Na hora que ele fez isso, a nação inteira se prostrou e disse: Adonai, Hua Elohim, Adonai, Hua Elohim. Sabe o que isso quer dizer? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Correndo, eu tenho poucos minutos. Os profetas de Baal são mortos. E eu lhe pergunto: a obra está feita? Não. Não, porque o povo ainda precisa de água. Elias se levanta, vai até o rei Acabe e diz assim para ele: Acabe, olha aqui, Acabe. Desce a montanha, aparelha os carros, a sua carruagem e foge para Jezreel. Olha o que ele vai dizer: antes que a tempestade te detenha no caminho. Tempestade? Céu azul. Só que Acabe está com tanto medo que ele desce a montanha, pega a sua carruagem real com 6 cavalos árabes e começa a fugir no deserto. Ele, a mulher e a comitiva. E Elias? Elias continuou em cima do monte. E agora ele vai orar de novo. Olha aqui para mim. Ele chamou o moço e disse: eu vou orar aqui. E depois que eu orar, eu vou te perguntar se você está vendo uma nuvem no céu. Aí ele vai orar. Sabe como é que ele ora? Ele ora com a cabeça de joelho no meio das pernas. A mesma posição de um feto na barriga da mãe. Quando ele ora assim, ele levanta e pergunta para o moço: o que você está vendo? Aí o moço rastreia o céu e diz: nada, nem vento. Elias vai, coloca a cara de novo. Por que ele está orando nessa posição fetal? Sabe por quê? Porque ele está gerando dentro dele o milagre que todo mundo espera.
se você não gerar primeiro dentro de você, nada vai acontecer fora. Tem que acontecer primeiro dentro de você. Você tem que acreditar naquilo que você prega. Uma vez nada, duas vezes nada, 3, 4, 5, 6 nada. Na 7ª ele já fica de pé logo e pergunta: o que você está vendo? Aí o menino diz assim: olha, seu Elias, eu não quero decepcionar o Senhor, nem criar expectativa, mas eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ô irmão, espera aí, não, glória a Deus. Um avião no céu é desse tamanho, um avião na terra é gigante, é do tamanho dessa igreja. Se um avião no céu é desse tamanho, imagina uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É nada. Mas para quem serve a Deus, não é de muito que a gente precisa, é de apenas um pequeno sinal, já é o suficiente para Deus fazer o milagre. Levanta a mão para receber o que eu vou dizer agora. Quando entrar, recebe, hein? Quando entrar 1 de dezembro, você vai contar os dias que não vai fechar a primeira semana, Deus vai te dar um sinal. Só tem uma coisa, tá? Se tiver disperso, pensando na morte da bezerra, não vai ver o sinal, porque o sinal é discreto, é pequeno, vai ter que prestar atenção. Mas quando você vê esse sinal, você vai pensar: é a mão de um homem, é fulano que está fazendo isso, é Beltrano que está ajudando, é Beltrano que está fazendo. Deus está dizendo: não, por trás da mão do homem está a minha mão, e é a minha mão que vai trazer à existência aquilo que você crê. Deixa eu ver quem é que acredita no que eu estou pregando aqui nessa noite. Ele falou para o menino: vai chover. Nessa hora começou o vento, as folhas das árvores, a poeira subindo, o céu se enegreceu e começou a cair uma tempestade. Olha o que a Bíblia diz. Acabe já tinha saído na frente fazia tempo. A Bíblia diz: então a mão do Senhor, a nuvem, a mão de um homem, pequena. Mas olha o que vai acontecer agora. Então veio a mão do Senhor sobre o profeta Elias. Sabe a idade que ele tinha? 60 para frente. E ele desceu a montanha correndo, levantou a túnica e correu atrás de Acabe. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ele saiu atrás, mas chegou na frente. Vou repetir de novo, tá? Ele saiu atrás, em desvantagem, mas chegou na frente. Sim, é isso mesmo, é sobre você que eu estou falando. Já te deixaram para trás e você já ficou para trás. Só tem um detalhe: a mão do Senhor está vindo sobre você, e você vai passar à frente de quem te deixou para trás. Se a mão do Senhor estiver com você, você vai passar à frente. Ok. Todo mundo sabe que a chuva é um processo da natureza. Qual o processo? Vapor sobe da terra, forma a nuvem, e a nuvem manda a chuva. Evapora, nuvem, chuva. 1, 2, 3, me ajuda. Agora bem forte, vai. A última vez bem forte. Se está seco, o que foi que fez aquela nuvem do tamanho da mão de um homem aparecer no céu? Eu te respondo: a água da vala. A água jogada na vala, quando o fogo desceu, ela evaporou. E foi o vapor da água da vala que subiu
e formou uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quer dizer o quê? Que se você não trouxer a água para a vala, não tem nuvem. Se não tem nuvem, não tem tempestade. A fé de 4 pessoas abençoou a nação de Israel inteira e pôs fim a um período de 3 anos e meio de prova. Eu não sei quanto tempo você está na seca, eu não sei quanto tempo você está na prova, mas eu sei que isso pode começar a acabar hoje, se você trazer água para o altar e o Senhor receber essa água. Fique de pé. Quem acredita no que foi pregado aqui? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. O irmão do teclado já está ali tocando para nós. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Tem uma música que diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um... Pera. A música está pela metade. Porque tem muita gente que quer ver a nuvem, mas não traz a água. Quando Elias falou: tragam água aqui para o altar, ninguém entendeu por quê. Ninguém entendeu por quê. Assim como você chegou nessa casa hoje, alguém veio aqui hoje e antes de chegar aqui disse: Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor me diga o que eu devo fazer, ou que o Senhor revele o que está para acontecer. E Deus está te mostrando tudo hoje. Uma fase de 3 anos e meio de muita dor. 3 anos e meio de muita perda. 3 anos e meio de humilhação, de escassez. Deus está disposto a pôr um fim nessa fase. Deus está disposto a virar essa página. Muita coisa que você sofre hoje é semeadura. Porque você não pode cobrar de Deus fidelidade se você não é fiel. O processo começa agora. Tem um querite de providência. Tem um urubu que nem sabe que vai ser usado por Deus para te abençoar. Tem um bocadinho, bem pouquinho, de farinha para ser compartilhada e depois ela se multiplicar na botija. A mulher semeia um pedacinho de bolo e vive uma experiência sobrenatural. Mas tem gente que quer que Deus multiplica na panela sem dar o pedacinho de bolo. Não. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. Eu lhe pergunto: você está fazendo a sua parte? Ou ainda está lhe faltando alguma coisa? O jovem rico disse para Jesus: eu guardo os mandamentos, faço tudo certo. E Jesus olhou para ele e disse: mas ainda te falta alguma coisa. Isso é duro de ouvir. Quando você acha que você está fazendo tudo certo e Deus vem e diz: não, mas ainda está faltando. Então você vai perguntar: Deus, o que está faltando eu fazer? Porque é uma promessa do Senhor. Dia 1 de dezembro, a contagem regressiva.
Tem muita gente de Baal ao seu redor que pergunta por suas costas onde está o seu Deus. E é gente da sua casa. É gente que te abraça e te beija, mas que quando você vira as costas pergunta: cadê o Deus dela? Por que o Deus dele está deixando ele viver isso? Viu? Então o Senhor diz: chegou a resposta. Sim, eu me calei durante 3 anos e meio, e agora eu me levanto do meu trono para te responder. Uma chuva grande e poderosa. Respira fundo e sente o cheiro da chuva. Quando a chuva vem, ela dá sinal. Ventania. Ai, aqui eu estou passando um vento. Esse vento é o sinal de algo grande que está vindo. Aceita o vento, não fica murmurando não, aceita. O vento não é para sempre, deixa ele vir, porque é esse vento que está trazendo a nuvem, resultado da água. Todo mundo aqui tem um odre na sua vida espiritual, bem escondido. E o Senhor desce nessa casa e diz: o que você tem na mão? Traz para o meu altar. Põe no meu altar. Porque eu vou responder com fogo, com as suas poucas gotas de lágrima e de água. Vai ser daí que vai vir o seu milagre. Feche os seus olhos bem forte, põe a mão no seu coração. Esquece que tem uma multidão aqui. Só você e Deus. Só você e Ele. Eu vou orar por você. Deus, mostra para essa mulher agora. Mostra para esse homem agora. Não, isso não é coisa da cabeça deles. Olha o Senhor te mostrando. Isso não é coisa da sua cabeça, nem do seu coração. É o Senhor que está te mostrando. Ele está te mostrando pessoas e você nem está entendendo porquê. Ele está te mostrando locais e você nem está entendendo porquê. Mas você vai entender. Ele só quer que você confie sem entender agora. Deus santo e bendito, clemente, misericordioso, justo, compassivo e bom, Deus longânimo, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que te aborrecem. Mas também é clemente, misericordioso, que abençoa até 1000 gerações daqueles que te amam. Se essa mulher está aqui, é porque essa palavra é para ela. Se esse homem está aqui, é porque essa palavra é para ele. Agora sim a gente está entendendo. Agora sim o nosso coração atribulado vai se acalmar. Agora sim. Porque o livramento chegou. Porque a paz chegou. Porque a alegria chegou. Porque a prosperidade chegou. Porque essa guerra lá na sua casa está acabando agora e a paz está chegando.
Sim, as coisas estão fora do lugar, como as pedras que estavam espalhadas. Mas hoje o Senhor começa a juntar as pedras de novo. E Ele está lhe dizendo: minha querida, meu querido, hoje eu começo a colocar as coisas nos seus lugares de novo. Deus está colocando as coisas no lugar de novo. Sim, sim. Faz tempo que você não fala, que não conversa. O telefonema vai vir, a mensagem vai vir, a bandeira de paz virá. E você tem que aceitar, porque é melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Este é o teu povo, Senhor, que o Senhor chama pelo seu nome. Obrigado pela sua palavra. Eu te agradeço para a glória do seu nome. Amém. 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 Aplauda bem forte o Senhor.